Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu estou aqui com a Carla Rodrigues, né? Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem, Carlinha? A Carla é diretora, né, na Vital, passou por Cielo, Itaú, Banco Pan, enfim, várias outras aí, né? Tem bastante coisa, bastante história para contar. Tem muita história, muita. Hoje a Carla vai dar um pouquinho, vai dar uma aula pra gente, vai falar um pouquinho sobre vou aprender também, vai. sobre a trajetória dela, né, histórias, enfim, dicas, insights para você que deseja de fato um dia ser um executivo, né, ou almeja ser de fato. Então, Carla, antes da gente falar um pouquinho de tecnologia, né, no mundo profissional, quem que é a Carla? O que ela gosta de fazer? Qual que é a essência da Carla? Qual que é o teu hobby? Fala um pouquinho de você. Nossa, essa pergunta é a pergunta que eu mais gosto, falar sobre mim. Que legal. Pode parecer esquisito, mas eu gosto. E é difícil falar da gente. É difícil, é sempre difícil. É difícil a gente reconhecer as nossas fortalezas, a gente sempre acha que é um poço de problemas e, na verdade, a gente tem muitas coisas bacanas, né? Acho que eu sou mais uma brasileira, né? Filha de família bem misturada, né? Os meus pais são nordestinos, vieram para cá numa época em que São Paulo, né, recebia de braços abertos e era um celeiro de grandes oportunidades. Então, acho que a minha história é mais uma história como de muitos aqui que moram em São Paulo, de muitos brasileiros que vêm em busca do sonho, da conquista. Estudei a vida inteira em escola pública, consegui fazer faculdade graças ao emprego, né, que eu comecei a trabalhar para poder custear a minha própria faculdade. E me orgulho muito da minha história. Sou casada, tenho um filho. Meu marido e meu filho são da área de tecnologia, né? Em casa a gente respira tecnologia. Que legal. Agora, meu filho não mais em casa, já tenho um filho adulto, já seguiu a própria vida, né? Gosto de beber vinho, gosto de viajar, adoro viajar. Gosto de fazer algumas atividades físicas, estou em débito comigo mesma, não tenho tido muito tempo. Gosto de viver, até brinco com meu filho que ele não se apegue à herança. Primeiro que a gente não tem herança para deixar e segundo que eu sou apaixonada pela vida. Então eu não vou morrer cedo. Eu vou durar bastante. Que legal. Acho que é isso, essa sou eu. A energia é super positiva, boa, parabéns de Legal, verdade. obrigada. O filho é programador, mexe com que? Infraestrutura? Desenvolvedor, Dev, Javeiro, isso Vamos aí. chamar ele, Javeiro? Pois é. Muito legal, show de bola, Carla. E hoje, no dia a dia, como que é para a mulher liderar, assim, uma área grande de tecnologia, né? Mudou bastante, né? Sim. Antes era mais o homem, enfim, eu adorei, assim, quando eu tive mulheres líderes, né? E isso vem crescendo bastante, né? Uma puxa a outra de fato, enfim, né? Acho muito legal, inclusive, isso. Vou fugir aqui um pouquinho. Como que é para você hoje liderar uma área como mulher e, enfim, quais são os desafios? Você sabe que isso é um ponto, é um tema que eu acho que é bastante falado, mas quem sente, né, na verdade, no dia a dia, é que tem mais propriedade para compartilhar com as pessoas como é vivenciar isso no dia a dia. Ainda, infelizmente, existem desafios sutis, né, que a gente, de fato, enfrenta no dia a dia, né? A voz feminina, ela é naturalmente, né, mais frágil, né? Menos forte. A gente não tem o timbre, nem todas as mulheres têm o timbre forte. Isso, às vezes, numa reunião, por exemplo, acaba sendo um empecilho, um restritivo, enfim, você não é tão ouvida, então você precisa se empoderar mais, precisa impostar mais a sua voz para se fazer ouvida, então isso ainda acontece, né? O que é triste. Triste. Mas eu tenho a felicidade de trabalhar com homens que tive nos últimos anos a felicidade de trabalhar com homens que sabem reconhecer o potencial feminino, a força feminina, na verdade mais que a força feminina, a qualificação, o profissionalismo, independente de se homem ou mulher. Então hoje eu já passei da barreira de ter que enfrentar qualquer tipo de dificuldade em me expor, em me expressar, em ser ouvida. Estou num ambiente majoritariamente masculino, mas que eu não sinto hoje esse problema. Mas eu sei que não é a realidade da grande maioria das mulheres. Talvez até pela posição onde eu estou, talvez até pelo caminho que eu percorri, pelas empresas pelas quais eu passei.
eu acabei tendo a oportunidade de conseguir mudar um pouco este cenário, né? Então, o meu papel nas empresas, no mundo executivo, eu acho que fortalece a importância da mulher no mundo corporativo, né? Então, eu espero que eu seja aí uma consiga abrir portas para todas as mulheres que ainda estão por vir, que eu tenho certeza que a gente vai aumentar bastante. Está só começando, né? Está só começando. É isso. Que legal. E como que você caiu na área de tecnologia? Assim? Nossa! E pergunta number two, você almejava ser uma executiva ou aconteceu voluntariamente? Não, foi voluntariamente. Eu comecei a minha carreira na área de tecnologia por curiosidade. Eu trabalhava ali num departamento de um grande banco, eu via as pessoas de tecnologia atuando e eu falava, uau, como será que é estar nessa cadeira? De desenvolvedor, de qualquer papel, mas dentro da área de tecnologia. Então, puramente a curiosidade em resolver problemas complexos ou simples com lógica me chamava a atenção. E eu vim, né, acabei sendo estimulada a atuar na área, provocada a atuar na área, fui buscar treinamento, cursos e participei de um programa de trainee. Foi quando eu acabei entrando, né, na área de tecnologia. Com quantos anos, mais ou menos? 18, 19 legal. anos, por aí. E aí, isso foi se transformando, né? Então, aquilo que era curiosidade virou propósito. Eu fui vendo o potencial da tecnologia ao longo dos anos, né? Como a gente pode mudar a vida das pessoas, como a gente pode usar tecnologia com propósito, e não mais só por curiosidade para resolver problema com lógica. Então, foi essa o que me estimulou e que me mantém até hoje, mudou bastante. Que legal, muito. Você passou por instituições financeiras, né? E hoje lidera fintechs também, né? Sim. E hoje, de fato, lidera lá o time de tecnologia, arquitetura, engenharia, qualidade, plataforma, dados. Uau, bastante um coisa. Pouco desafio, né? Um pouquinho de desafio. Quais foram, assim, de fato, os pontos de inflexão, assim, que talvez os mais importantes na sua carreira? Eu separo a minha carreira em 3 grandes blocos. Eu acho que o primeiro grande desafio que eu fui exposta foi a minha primeira cadeira de liderança. E ali eu aprendi o real significado de forma inconsciente, o que é escuta ativa. Eu fui convidada para liderar um grande projeto com uma equipe, por ser a primeira grande equipe como gestora, de fato, eu assumi uma cadeira de liderança em um grande banco, com mais ou menos 30 pessoas. Eu saí de uma empresa do segmento de cosmético, indústria de cosméticos, e assumi uma cadeira de liderança em um grande banco. E ali eu entendi que eu precisava reconhecer o meio, né? Fazer a leitura desse meio. E a leitura não tem como ela ser completa se você não passar por escutar as pessoas. Então, conhecer o que motivava cada uma dessas pessoas nesse time, conhecer quais eram os anseios, os problemas, as dificuldades, e me colocar, de fato, num papel de mais uma pessoa para colaborar com o propósito daquele time. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro grande ponto de inflexão. O segundo momento da minha carreira que eu destaco bastante foi quando eu saí do ambiente de banco, estruturado, com processos bem definidos, com papéis muito claros, cada um fazendo ali o seu papel e caí ali numa fintech, numa startup, enfim, startup não, numa fintech. E ali eu entendi a essência da palavra agilidade. Foi o primeiro momento que eu comecei a entender o que é MVP de fato. Eu precisava entregar coisas rápidas. Então, quais eram os mecanismos que eu poderia desenvolver ali e usar ali, qual era o ferramental para que eu pudesse fazer entregas rápidas, entregas que trouxessem valor de forma imediata, né? Então, ali eu vivi a agilidade na veia. Não só com relação à metodologia, mas com relação ao pensamento ágil. Acho que esse é o grande diferencial dessa etapa da minha vida. E, por fim, agora, já na Vital, né, uma empresa do ramo de telecomunicações, uma empresa de infraestrutura, eu estou aprendendo, né, primeiro, que não há limites para o aprendizado. Eu não era do mercado de telecom, né, tenho aí muitos anos no mercado de tecnologia, mas nunca tinha esbarrado em telecomunicações. Eu era uma simples usuária de infraestrutura, em todos os aspectos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E hoje eu entendo o impacto, né, de uma empresa como a Vital pode trazer, né,
no mercado. E por isso, por ter conhecimento, por ter noção desse impacto, a forma como a gente toma decisões, a forma como a gente lida com a estratégia é bastante sigilosa. Não deixou de ser ágil, mas eu acrescentei outros elementos para me trazer mais uma visão muito mais estratégica e muito mais criteriosa, eu diria. Não, faz todo sentido, né? E assim, de novo, né? Pessoas no centro, né? Como você comentou. Pessoas no centro, sim. E tecnologia como meio. Como meio, exatamente. Isso é um ponto em comum e assim, acho que todos os CIOs que vêm aqui falam a mesma coisa. Não tem como fugir disso, né? É isso. De fato. É isso. Eu acho que eu acredito fortemente que a força tecnologia é um meio. A força da entrega, a força da transformação, ela está nas pessoas. E conseguir, né, juntar pessoas e tecnologias incrível, né? É incrível. É uma mágica, é magia. Você tem alguma estratégia, assim, algum ritual? Como que você, para motivar o teu time, assim, eu gosto muito, né? Assim, eu tive um baita líder lá atrás, né, que falava, quando o teu time está indo bem, você está indo bem. Né? Você não necessariamente precisa aparecer. Isso é incrível, né? Você sabe que hoje eu escutei uma frase que eu achei fantástica. Eu falei, vou adotar essa frase. E olha, estou tendo a oportunidade já seguir aqui, compartilhar com você. A corrente, uma equipe é uma corrente, né? Então, imagina um time como vários elos vários elos dessa corrente. A corrente, ela quebra pelo elo mais fraco. E o elo mais fraco, se uma corrente quebra, todos quebram, né? Então, um líder, ele precisa olhar para o seu time como um todo. Não dá para a gente ficar se apegando somente aos né, aqueles que se destacam. A gente precisa compartilhar e motivar que as trocas sejam feitas todos os dias. Então, voltando à sua pergunta inicial, a minha estratégia é garantir que a comunicação flua. Eu acho que comunicação é um tema, pode parecer clichê, mas é algo que faz, de fato, a equipe, que garante a motivação do time, que garante que a informação chegue onde ela tem que chegar, que garante que a estratégia seja conhecida por todos e que, principalmente, garanta que todos entendam o propósito. É isso. As pessoas são motivadas por propósito. Um propósito profissional, um propósito pessoal. Uma empresa é motivada por um propósito. Por mais que pode até ser financeiro, nem questiono isso, faz parte do business. Faz parte. Exato, mas precisa ter clareza de qual é o propósito. O que está motivando a empresa, o que está motivando o trabalho do time, o que está motivando aquela estratégia que você escolheu. Então, e para que as pessoas tenham clareza dessas motivações, a comunicação é a ferramenta, é a principal ferramenta. É isso. E aí, obviamente, é o teu papel de criar as pontes para que tudo isso aconteça fluidamente, né? Exatamente, a fluidez da comunicação. E não é fácil, né? A gente sabe que fácil. É bem difícil. Eu postei hoje no LinkedIn que o líder ele tá ali, ele faz parte de um sanduíche, assim, ele está sempre esmagado, né? Porque ele precisa dar o reporte, se sente extremamente pressionado pelo chefe, o vice-presidente, no caso, né? Ou o teu time. Ele está ali, ele é sozinho, né? É isso. Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Sozinho, né? Então, liderar é uma carreira solo. 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 Porque você entende, você recebe a pressão de cima, entende muitas vezes o porquê daquela pressão, você não pode compartilhar. Exatamente. E você entende, né, o time ali reclamando, as dificuldades que eles têm, e tá tudo ali, é o sanduíche, né? Você fica ali meio que amortecendo o que vem de cima, o que vem de baixo, o que vem dos lados. Exatamente. Você tem pares, né? Então, realmente não é fácil, mas é muito gostoso. É gostoso. É muito. Você se reinventa todos os dias, você aprende todos os dias. Isso é muito legal. Isso aí. Falando em se reinventar, como que você, como executiva, se atualiza, né? Você tem algum ritual para se atualizar? Eu vou falar, eu entro no Estadão de manhã, na Exame, escuto o Tourinho, né? Investimentos, enfim. O que você gosta de fazer assim para se atualizar tecnologicamente, enfim, day by day? Eu descobri recentemente uma ferramenta, um aplicativo, Boa, dica. De notícias. Gente, não vou nem falar, senão vão achar que é merchan, mas é o famoso Google News? Acho que é isso, né? Tem o Google News, que ele filtra, né? Ele filtra lá. Então, todos os dias de manhã, eu entro ali e falo, deixa eu ver, essa me interessa, dou um drill down ali, leio aquela matéria, normalmente coisas relacionadas à economia, porque por mais que a gente ache, é um problema político, é um problema econômico, na verdade é um problema corporativo. A economia influencia
a dinâmica das empresas diretamente, né? Então, eu estou sempre buscando informação, buscando atualização sobre o caminhar da nossa economia. Procuro ouvir podcast, assistir algumas palestras, né, no YouTube. Procuro, sempre que sou convidada, né, pelos parceiros que atendem ali as empresas pelas quais eu passei, a ouvir uma palestra, frequentar, participar de algum encontro que eles fomentam. Então, sempre procuro estar dentro desses fóruns em que há muita troca. Quando eu sou convidada, por exemplo, para um encontro, assim, existe uma troca super rica. Então, essa é a minha forma de atualizar. Com relação à tecnologia, eu sempre busco, né, os parceiros, busco entender quais são, o que é hyper naquele momento, estudar um pouquinho sobre o tema, procuro vídeos, né, que nos ensinam a usar determinadas ferramentas. Eu acho que esses são os mecanismos que eu busco de me manter atualizada. Que legal, que legal. E, sei lá, hoje para a gente olhar pro tempo que você cuida de engenharia, né? Qualidade, enfim. Então, engenharia, qualidade, tem assim, algumas, ou squads, né? Pessoas ali com suas respectivas, enfim, papéis e etc. Você olha para indicador, assim, quais são talvez os principais indicadores que você acha importante para olhar, enfim, por exemplo, eu vou falar, lead time, cycle time, throughput, enfim, ou até indicadores de negócio, né? NPS, enfim. O que você gosta? Sim, acompanho. Eu estou nessa minha última jornada, né, na empresa atual, eu estou construindo. Que legal. Né? Então, estou construindo tudo. Estou construindo o time, estou construindo o propósito de cada uma das áreas e, naturalmente, construindo indicadores. Né? Então, quando a gente pensa nos indicadores, a gente precisa ter uma base mínima ali de conhecimento, uma base, rodar um pouquinho para a gente começar a produzir números. A gente está no movimento, por exemplo, falando com relação a dados, né? A gente fala muito de indicadores de time, produtividade, lead time, cycle time, entrega, enfim, de qualidade também. Mas quando a gente olha para dados, a gente tem um conjunto de informações de negócio, né, que a gente pode acompanhar como é que o nosso negócio está funcionando, né? Então, e aí eu linko com o tema de observabilidade, né? A gente tinha um conceito, principalmente em tecnologia, ainda há um conceito de que observabilidade é para observar, para você acompanhar problema. Cara, assim, se você colocar observabilidade end-to-end, ponta a ponta. No negócio. Você pode usar as ferramentas tecnológicas para que você possa acompanhar a disponibilidade da sua aplicação, dos seus sistemas e está tudo certo. Mas se você estender um pouquinho, você consegue avaliar o comportamento do seu cliente. E aí, com isso, você consegue saber como é que o seu negócio está andando, né? Então, isso é muito legal. Então, a gente está nesse momento ali, na estrutura de dados, pensando em como a gente, de fato, acompanha não só os indicadores tradicionais de time, mas também como é que eu acompanho o meu negócio. Que tipo de indicador a gente pode extrair do nosso lake house para que a gente enxergue o negócio, como é que o negócio está funcionando. E aí chega na famosa hiperpersonalização, né? Eu consigo Exatamente, chegar... Descer no nível ali. A gente olha a inteligência artificial hoje, o que ela faz? É isso. Ela observa o comportamento, captura os dados daquele comportamento e consegue personalizar o que vai aparecer no seu feed. É isso que a gente precisa fazer, as empresas precisam fazer no seu negócio, né? Conhecer como o seu cliente se comporta. Um outro tema bastante interessante com relação à observabilidade é que antes a gente se preocupava com... Eu vivi isso, tá? Por isso que eu quero compartilhar aqui. Legal. Quanto tempo o meu cliente ficou impactado? Puxa, eu fiquei indisponível, sei lá, 10 minutos, 20 minutos? Então eu tive 20 minutos de impacto. Não, quantos clientes deixaram de me acessar naquele momento? Então, o desafio naquela ocasião era justamente como é que eu capturo o cliente que está com o app na mão e que ele clicou no botão do meu aplicativo, do aplicativo do meu banco e não conseguiu entrar. Perfeito. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber quanto tempo Isso eu sei, isso é fácil saber. Durante quanto tempo eu fiquei indisponível, mas quantos clientes tentaram me acessar e eu não respondi. A receita que eu perdi aqui. Qual a receita que eu perdi? Então, a observabilidade, ela vai muito além de simplesmente monitorar a aplicação. Você muda a maneira de pensar de fato, né? Exatamente. Não só tecnologicamente, né? Olha de fato para o negócio. Para o negócio, para o cliente. Para o cliente. Qual o impacto que eu trouxe para aquele cliente que precisava pagar uma conta, precisava transferir um valor de urgência, enfim.
Se você extrapolar esse cenário, você vai até... Vai para a lua. Exatamente. E olhando para FinOps, assim, cloud, né? O que você... Assim, a gente sabe o quão importante é. Porque, nossa, todo dia você entra no billing lá enfim, vou falar GCP, qualquer cloud, né? Qualquer cloud. Tá, de fato, né, subindo muito e a gente precisa ter um trabalho muito forte em cima disso, né? Assim, como que você trabalha com isso no dia a dia, tua estratégia, enfim? Eu acredito muito que a cultura de FinOps, ela também é um processo, assim como observabilidade, ele precisa ser incorporado end-to-end. Então, FinOps ele não está contra o negócio, ele está a favor do negócio. Isso aí. Se eu tiver uma solução tecnológica que viabilize um produto e essa solução seja cara demais, seja custosa demais, eu inviabilizo indiretamente o produto. Então, o FinOps é uma cultura que tem que estar desde o discovery. Quando eu entendo uma necessidade, né, de uma área de negócio e começo a fazer o discovery para aprofundar, capturar os principais desejos, os principais insights dessa proposta, ali eu já preciso começar a pensar como é que eu desenho uma solução que me permita monitorar o ramp-up ali de custos, né, e me permita crescer produto sem crescer tanto financeiramente. Eu vejo que a gente passou por alguns movimentos, né, onde todo mundo foi para a cloud, os principais bancos, vamos move to cloud, né? Pega daqui e bota ali. Esse pega daqui e bota ali, ele funcionou e foi super importante, só que no segundo momento, nossa, isso custa. É caro, né? É caro, né? Eu achei que era mais barato. E aí, legal. Como é que eu posso, que tipo de oportunidade eu tenho, uma vez que eu estou em cloud, para reduzir, que tipo de eficiência eu consigo ganhar. E isso trouxe para a área de tecnologia um desafio extremamente grande de inovação. Como é que eu inovo, né? Não só produto, inovo tecnologia, reduzo o meu custo, né? Acompanho o meu FinOps e vejo que eu estou saudável, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista financeiro, ali do que tange a tecnologia. Então, são movimentos que eu vi acontecer e vejo que hoje a gente tem mais maturidade para falar de FinOps ponta a ponta, onde eu enxergo, né, onde eu trago para dentro do time a cultura e a importância, né, do FinOps, moldo essa cultura para o escopo de solução, de desenho de solução, e também dou a cultura trago a cultura de independência e tomada de decisão. As pessoas que estão ali desenhando uma solução, entendendo de um negócio, se elas tiverem esse mindset de FinOps, elas se sentem mais empoderadas e conseguem tomar decisões dentro do seu escopo de atuação que vai me favorecer lá na frente. Eu não vou precisar entregar uma aplicação, entregar um produto e ter que refatorar ou ter que revisitar para falar, nossa, agora eu vou precisar implementar algo para me ajudar a controlar os custos desta aplicação ou desta solução ou até mesmo do produto. Então, a cultura de FinOps, ela tem que nascer no momento que nasce uma ideia. Perfeito. Excelente ponto, assim. A partir do momento que eu vou usar, de fato, aquela feature no cloud, eu já olho para ela desde o começo, né? Não só quando ela está, de fato, caríssima, né? Por mais que você consiga, né, descobriu ali, nossa, tá super caro, eu tenho oportunidade de redução, você faz aquele baita trabalho e reduz. Mas e tudo que você já perdeu? É isso aí. E tudo que você já investiu. Bom ponto. Né? Então, perfeito. Tem que nascer junto com a ideia. Legal. Que tipo de projeto uma empresa grande, né, de infraestrutura, como Vital, é muito mais projeto voltado a infraestrutura, cabeamento, telecom, ou tem software, sistema, como que é? Tem muita coisa. Legal. Tem muita coisa. E é um mundo, assim, disseram que quando o bichinho te pica, você fica viciado. Eu tô achando que é verdade, apesar de eu estar ali rumo a um ano, né, tem um pouco menos de um ano, mas é um mercado bastante diferente, eu tenho aprendido muito. Então, a gente enxerga a telecom como a rede cabeada dentro da sua casa ou o Wi-Fi da sua casa. Sim. Tem muita coisa que roda para que isso aconteça. Eu tenho uma força de campo que precisa entender se ele tem capacidade de te atender na região onde você pediu aquela internet, por exemplo. Eu preciso entender se eu tenho condições de te entregar, né, a velocidade que eu vendi para você. Eu tenho que avaliar, por exemplo, se a mancha que eu estou cobrindo, que a sua casa se encontra, ela tem... eu tenho físico
cabos suficientes para chegar até a ponta da sua casa, se a antena que tem próximo à região onde você está, se ela atende, enfim, tem muita coisa. E para suportar toda essa parte de campo, existe todo um conjunto de aplicações que viabilizam esse tipo de tecnologia, a tecnologia chegar até a tua casa. Esse é um exemplo. Estou falando só de força de campo. Eu tenho um sistema de inventário onde eu preciso conhecer todo o conjunto, né, de materiais que eu tenho disponível, que eu tenho inventariado, o que está ativo, o que não está ativo, onde é que está cada um dos pontos. Então, tem muita aplicação envolvida. Eu também não tinha essa visão, tá? Estou aprendendo. Que legal. É muito legal, muito bacana mesmo. Muito show de bola. E hoje, assim, tem uma galera escutando a gente, né? Na academia, no Spotify, a gente vê nas descrições ali dos vídeos, né? Até no próprio Spotify. Que dica você dá para essa turma que um dia deseja, de fato, virar, né? Se tornar um executivo com sucesso, assim como você? Bom, acho que o primeiro ponto é estude. Estude, se atualize, mas tenha conexões. E a conexão não apenas para te abrir portas ou te abrir caminhos, mas principalmente para ensinar. Então, procure um mentor, procure estabelecer trocas com pessoas que tenham similaridade com aquilo que você busca, que sejam da sua área. Então, estude sim, esse é o pontapé inicial, mas faça conexões. O mundo é movido... Network. O mundo é movido por boas conexões. Além, né, a tecnologia muda, mas esteja disponível a aprender. Não só aprender com os livros, não só aprender com o treinamento, mas principalmente aprender com as pessoas. Tenha certeza que essas conexões, boas conexões, sempre te trarão grandes aprendizados. A pessoa que está do teu lado hoje, né, o coordenador que é teu chefe, ou o teu gerente, enfim, essa pessoa, o teu par, daqui 5, 10 anos, vai ser um diretor, vai ser um CIO aí fora. Isso. Nossa, é tão gostoso ouvir isso, porque muita gente que provavelmente está me ouvindo foram pessoas que eu promovi, que eu incentivei. Puxa, Carla, tô aqui, tô pensando em mudar de trabalho, trabalhando comigo. Cara, é bom para você? Vai aprender? Faz sentido? Vai. O dono da sua carreira é você. Então, e é muito legal hoje, né, com alguns anos aí como líder, ver tantas pessoas que eu ajudei e que hoje falam, puxa, e eu brinco com eles, quando eu tiver velhinha, eu vou ser desenvolvedora da sua empresa, eu vou ser desenvolvedora da área que você vai dirigir. Isso é muito legal. E é assim que funciona. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Que legal, que legal. E é muito difícil, assim, hoje liderar times multidisciplinares, né, com diversos pensamentos, enfim. Como que é tudo isso para você? Principalmente, assim, em projetos de grande escala, né, como você hoje toca. É bastante desafiador. De novo, eu volto no ponto da comunicação. Eu acredito fortemente que a comunicação fluida mantém a liga. Então, como é que você entrega grandes projetos? Como é que você tem resultados de sucesso em grandes desafios? Se existe liga entre as partes que interagem nesse contexto. Então, eu tenho fornecedores, eu tenho times, eu tenho as áreas que demandam, eu tenho áreas que interagem juntas. Então, precisa ter liga. E o que liga é a comunicação. E a clareza de objetivo, clareza de propósito, clareza de direcionamento. É isso que eu acredito, que é o segredo do sucesso. Que legal, que legal. Hoje, se uma pessoa vai fazer entrevista contigo, desde um analista, um coordenador, gerente, o que você procura, tenta identificar na entrevista, assim, para de fato fazer parte do seu time? Quando eu olho para os líderes, é claro que o skill técnico, a bagagem técnica, a fundação técnica numa área de tecnologia é importante. Mas, além disso, eu entendo que o líder ele precisa ter inteligência emocional. E por quê? Somente com inteligência emocional ele vai conseguir lidar com as adversidades, porque o nosso mundo não é feito só de flores. A gente precisa ter habilidades de receber o não do seu gestor, receber o não do seu time, receber o não daquele cara que você queria muito trazer para trabalhar contigo e ele fala, puxa,
Estou bem onde eu estou? Então, receber um não quando você tentou negociar um prazo e não conseguiu. Receber um não quando você prometeu um prazo e não cumpriu. Perfeito. Precisa ter inteligência emocional. Veja, as habilidades técnicas te ajudam no dia a dia, mas a capacidade de você lidar com as adversidades que surgem é necessária inteligência emocional. Muita. E é difícil, né? E é Você difícil. tem que ter ali um jogo de cintura. O tempo todo. Não levar as coisas pro fígado, né? Exato. Feedback negativo. Faz parte do jogo. Faz parte. E é assim que a gente cresce. Então, eu digo que a inteligência emocional é importante porque é ela que vai transformar a sua habilidade técnica, né? Trazer o estratégico para o técnico. Como é que você faz a tradução daquele pedido que foi feito, daquela estratégia que foi apresentada a você? Como é que você traduz isso para o time? Então, com muita inteligência emocional. Então, eu acho que, na minha visão, para um gestor é fundamental a inteligência emocional. E é difícil, porque às vezes você vai dar o feedback para algumas pessoas, elas não estão preparadas. Aí você tem que... Exato. Como é que você dá um feedback negativo? Cara, isso é uma coisa bacana que eu também sinto, que a experiência vai amadurecendo dentro da gente, né? Vai trazendo uma maturidade maior para lidar com esse tipo de cenário. Antes, no começo de carreira, como eu comentei, né, o meu primeiro grande bloco ali, minha primeira área em que eu atuei como gestora, foi um desafio. Imagina, dar feedback negativo. Era muito e se eu desagradar? E se a pessoa for embora? E se hoje eu enxergo o feedback negativo? Porque, de fato, assim, o meu time é precioso para mim. Os que mandam muito bem e os que não mandam muito bem. E aqueles que não mandam muito bem, eles precisam de ajuda. Então, o feedback, o feedback não tão positivo é uma ajuda, não é destrutivo. Então, é construtivo. É construtivo. Então, isso. Hoje eu consigo, de fato, dar um feedback negativo com muita naturalidade. Porque eu estou ajudando a pessoa. Eu quero essa pessoa junto comigo. Eu quero extrair o que ela tem de melhor. Eu não quero destruir ela, né? Então, perfeito. É e ela tem que querer se ajudar também, né? Querer se ajudar, exato. Aí é a questão de como eu costumo, para tudo é livre-arbítrio, né? O que você vai colher amanhã, você está plantando hoje, você está escolhendo hoje. Então, está tudo certo. E é muito difícil para você hoje equilibrar ali, de fato, os papéis entre maternidade, diretora de tecnologia. Como que é hoje, assim? Eu vou dizer para você como foi a vida inteira. Às vezes a gente acha que o sucesso, né, ou o equilíbrio, ele está num ato, num momento, num mês, num dia. E eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse um pêndulo. Ora você vai para a esquerda, ora para a direita, ora você vai para a esquerda. E o equilíbrio, ele está nessa trajetória. Então, existiram momentos da minha vida que, naturalmente, eu fui mãe 100%. Existiram momentos da minha vida que eu fui workaholic 100%. Existiram momentos da minha vida que o meu marido era o meu foco 100%. Momentos em que um amigo me ligou e falou, preciso de você, estou sofrendo, e eu fui lá socorrer. Momentos que meu chefe me ligou e falou, vem passar o final de semana porque deu ruim e a gente não tem hora para sair, e eu fui. Então, hoje, eu entendo que o equilíbrio está em você poder vivenciar esses lados do pêndulo, ora a balança está para um lado, ora está para o outro, com uma rede de apoio. E a rede de apoio, ela acontece quando você realmente entende e faz as escolhas, entende qual é o momento e faz as escolhas certas. Então, quando o chefe te liga e fala, cara, preciso de você, e você consegue, vá. Porque no momento que você precisar, chefe, eu preciso socorrer meu filho, ele vai entender. Então, esse é o equilíbrio. Então, não tem um equilíbrio. Hoje eu sou 6 horas mãe, 4 horas mãe, 4 horas profissional e 4 horas mãe. Não, eu sou tudo isso. O tempo todo. Então, incrível, né? E vocês fazem isso muito bem. Habilidade feminina. Habilidade feminina. Eu trabalho com 2 telas ali, eu já me perco, já fica mas só com 2 telas, né? Não, e a escuta, né? Você está falando aqui, você está pescando ali. Homem, né, gente? Desculpem os meninos, mas é uma questão biológica mesmo, né? É verdade. E existem estudos que dizem que o homem ele tem esse foco porque ele precisou caçar, então ele precisava estar ali caçar para trazer o alimento para casa. A mulher precisava defender a cria, garantir a comida, então prestar atenção em tudo. Então a gente desenvolveu essa habilidade, eu confesso. Que chato, né? Que chato, né? Legal, muito legal. Que bate-papo gostoso, assim, muito bom. Já há quanto tempo, Felipão?
Ixi, já tá acabando, cara. Já? Muita... Nossa! Caramba. Passou rápido. Me fala uma coisa assim, você teve alguma mulher ou alguma pessoa que foi uma inspiração para você e que reflete a mulher e a profissional que você é hoje? Sim. Eu vou começar até com um post que eu fiz acho que ano passado, listando, eu fiz um balanço, né? Sabe quando você vai puxando e falando, quem foram as mulheres que me ajudaram, que me influenciaram, e muitas delas nem souberam que me influenciaram. Eu lembro que quando eu entrei como trainee nessa grande instituição financeira, tinha uma mulher que eu falava, um dia eu quero ser igual a ela. E hoje eu vejo que talvez eu seja hoje essa mulher e outras olhem para mim e falam, eu quero ser igual a ela. Isso é muito legal. E aí, nesse post, eu fui listando para trás, né, mulheres que influenciaram a minha vida, mulheres que eu admiro, mulheres que fazem parte hoje ainda hoje do meu hall de networking, ou mesmo hall de amizades, enfim. E eu tenho o nome de várias. Mas, de novo, né, a maturidade vai mostrando algumas coisas, e eu acho que a primeira grande inspiração que eu tive na vida foi a minha mãe. Uma mulher simples, honesta, trabalhadora, e sempre me mostrou que o caminho do sucesso é o trabalho. Não tem atalho. Então, eu acho que a primeira grande inspiração, a primeira grande mulher da minha vida foi a minha mãe. Que legal. Resiliente, forte, gentil, né? Ela não precisou se masculinizar para mostrar a força dela. Então, ela foi a minha primeira grande inspiração. Mamãe, né? Mamãe. Mãe Mãe é mãe. Hoje a gente sabe, né? Você tem um carinho absurdo pelo teu filho, é um negócio assim, e hoje a gente entende, né? Exato. O que eles sentiam de fato. É né? isso. Você quer proteger, meu filho já é adulto, mas eu... Mas é se bebê eu puder, ainda, né? Exato. Se eu puder, eu mantenho ele dentro da minha cerca, sempre. É que ele não gosta muito, mas aí é a escolha dele, Ele tem quantos né? anos mesmo? Melhor não falar. Ele é um adulto, ele é um legal, adulto, ele é um adulto. Show de bola. Muito bom. Se você de fato tivesse que dar algum conselho hoje com essa baita maturidade que você tem, né, enfim, com a tua carreira que você percorreu e etc, para quem está entrando na área de tecnologia hoje, né? Como um acelerador, né? Talvez, uma dica, um conselho. Qual seria? Falando no geral, assim, né, para qualquer jovem que queira entrar na área de tecnologia, o meu conselho é, de fato, estudar, né, de fato, se conectar com pessoas, fazer o seu melhor, né? Durante muitas fases da minha vida, eu me questionei, será que eu sou boa? Será que eu sou suficiente? E aí, num dado momento, e a terapia ajuda bastante, num dado momento você entende que, cara, faz o seu melhor, percorre aquilo que você acredita, que o sucesso ele vem. Pode não vir por onde você imagina, mas ele vem, é certeza. Então não desista, confie na sua força de vontade, confie nos seus propósitos, tenha convicção de quem você é, estude, se conecte e só vai. Bota energia, Bota né? energia, é isso. Pensamento positivo. Pensamento positivo e só vai, acredita. Se você quer de verdade, gente, isso é muito sério. Isso Se você verdade. quer de verdade, você vai conseguir. Acho que não teve uma coisa que literalmente eu quis de verdade, que eu não botei energia hoje, que eu não consegui. É isso. Você tem razão. É isso. É isso. Então, bota energia. Galera, se vocês querem de fato ser uma diretora executiva, um CIO na área de tecnologia, é isso. Sigam essas dicas aqui. Boa, galera. É isso. Cara, agradeço demais. Foi um bate-papo super rápido, assim, uma energia super muito leve. Rápido. Parabéns, de verdade. Assim, obrigada. Muito eu super agradeço o convite. Adorei estar aqui com vocês nessa tarde. É fim de tarde já, tá, gente? Mas foi muito legal. Muito obrigada pelo convite. Vou chamar mais 3 mulheres aqui. Acho que vou colocar você num bate-papo. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Incrível. Vou esperar. Legal. Qual que é teu LinkedIn para a turma te adicionar? Carla Rodrigues. Carla Rodrigues. Acho que Carla Rodrigues põe Vital já aparece, provavelmente. Né? Põe Vital que já aparece. Galera, compartilhem, curtam esse vídeo, né? Porque aí o algoritmo do YouTube entende que pessoas com teu perfil devem receber esse tipo de conteúdo, tá? É isso aí. Muito obrigado e, de novo, espero vê-la novamente aqui. Estarei. Obrigada. Valeu, tchau, galera. pessoal. Tchau.